Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nesse último tempo que o Senhor Deus planejou para a história da humanidade, nós sabemos que o Senhor tem nos chamado no meio de tantas pessoas e nos fez compreender o amor e a graça do Senhor Deus para recebermos a salvação. E o restante desse tempo da vida que temos, o Senhor nos permitiu a oportunidade para vivermos conforme a sua palavra. Nós agradecemos por toda a graça e o trabalho do Espírito Santo que tem operado em nós para nos sustentar, Senhor. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso nesse tempo, estamos reunidos diante do Senhor Deus, e através da graça, através da palavra do Senhor Deus, que estamos aprendendo e estamos dentro da comunhão santa dentro do Senhor Deus. Bom, Senhor Deus Pai, está junto conosco nesse tempo, cuidando de cada um de nós. Que o Senhor Deus possa nos sustentar mais com a sua mão de graça para cada um de nós. E nos permita a sua grande graça, Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão no mundo, todos aqueles que estiverem pregando a sua santa palavra, os irmãos e irmãs, que o Senhor Deus permita a sua graça e o poder do Espírito Santo para protegê-los, para cuidá-los, para que possam viver de forma adequada diante do Senhor Deus, para que possamos pregar o Evangelho mais ousadamente, para que muitos espíritos perdidos possam ser conduzidos para diante do seu Evangelho, para cumprirmos o seu santo trabalho, Senhor. Para todos aqueles pastores que estão ministrando a sua palavra, que o Senhor Deus possa estar mais perto através do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa permitir para que possam testificar o Evangelho mais fortemente. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça, a sua saúde, para que eles possam receber a sua graça para viverem para a sua glória mais uma vez, Senhor. Que o Senhor Deus possa permitir a graça a cada tempo, que o Senhor Deus possa nos permitir mais força, nova força, possa nos renovar o caminho que devemos percorrer, que dessa vez também o Senhor Deus, a sua santa palavra, que o Senhor Deus deseja nos manifestar através da sua graça em abundância, possa permitir para que nós possamos conhecê-lo, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então nós agradecemos. Vamos trocar a palavra de Efésios, capítulo 2. Palavra de Efésios, capítulo 2. Palavra de Efésios, capítulo 2, versículo 8. 8 e 9. Nós ler esses dois versículos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o Senhor em que nós cremos para salvar este mundo, Ele veio a essa terra, cumpriu o trabalho do Evangelho da salvação, e passaram-se 2000 anos, uma história tão longa, e o Evangelho foi pregado por todo o mundo, todas as nações do mundo, para que pudessem ser ouvido o Evangelho. O Evangelho foi espalhado para o mundo para que assim pudesse vir o fim. Então o Evangelho foi pregado por todo o mundo. Então nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, nós sabemos que está bem próximo de nós, está logo à nossa frente. E nesse último tempo, nós sabemos que nós, dentre tantas pessoas do mundo, especialmente fomos salvos. E os filhos salvos do Senhor Deus, os santos, agora estão dentro da igreja, corpo de Cristo, em comunhão, estão aprendendo a palavra, estão servindo ao Senhor Deus, e através da glória e a vontade do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus ajuda, permite a graça para que nós possamos fazê-lo. Então nós sabemos realmente quão grandioso é essa graça do Senhor Deus. Então nós não temos como realmente expressar toda essa grandiosa graça do Senhor Deus para nós. Então realmente não resta muito. Realmente o tempo da graça está para acabar e para diante de muitas pessoas que não creem na palavra do Senhor Deus. Realmente o dia do juízo, o dia do castigo do Senhor Deus está realmente se aproximando. Então, que nesse último tempo, realmente nós temos recebido a salvação, é uma grande graça do Senhor Deus. Então nós sabemos que é uma grande bênção do Senhor Deus, nós estamos vivos agora nos dias de hoje. Então, nesse último tempo, realmente nós temos a pandemia, coronavírus que se passou pelo mundo todo. Nós sabemos que dentre os sinais que irão acontecer nos últimos tempos, na palavra de Mateus, o Senhor ele falou sobre as pestilências. As pestilências, se nós traduzimos em inglês, são as doenças que se espalham. Então, realmente doenças, pestilências têm o mesmo significado. Então, isso quer dizer que em um curto período de tempo, essa doença ela é espalhada por todo o mundo. E através disso, muitas pessoas elas perdem a vida. E a partir disso, realmente muito sofrimento é causado. Então, esses são os sinais, realmente, dentre muitas catástrofes que irão acontecer no fim dos tempos. Então, esse Covid-19, realmente, nós temos uma expectativa de que vá acabar logo. Então, mas com certeza não deve se encerrar completamente. Então, até o rei realmente dos softwares, né, realmente do Microsoft, Bill Gates, ele tinha ido à Coreia há algum tempo atrás, ele disse que realmente poderia vir pandemias realmente bem maiores do que esta. Então, realmente nós sabemos que haverão próximas doenças muito maiores. Realmente nós não sabemos o que está acontecendo no futuro. Então, mas realmente não são coisas simples. Então, e os caos, as catástrofes estão acontecendo em diversos lugares no mundo. Então, já que está acontecendo realmente diversos problemas no mundo, realmente eu acredito que os jornais também eles não mostram tudo o que está acontecendo. Realmente o Senhor ele diz que primeiramente haveria realmente
terremotos, fome. Realmente, se nós olharmos os Estados Unidos também, realmente o calor está tanto, realmente nós podemos ver que está tendo fome por conta desse tempo que está realmente péssimo e acabando com as plantações. Realmente muitas pessoas estão morrendo, seja na China, seja na Europa. Em outros lugares está chovendo tanto, realmente em outros lugares que está tendo terremotos. Se olharmos em Isaías capítulo 20, realmente a terra toda irá se quebrar, realmente tudo irá se vibrar, realmente todas as coisas irão ser realmente reveladas, irão realmente subir. Realmente nós podemos ver que quando o Senhor Jesus ele subiu aos céus, realmente nós sabemos que houve um grande terremoto ao redor. E o que isso quer dizer? Então quer dizer que o trabalho do Evangelho, enquanto ele acontece, realmente quer dizer que o juízo do Senhor Deus também foi decidido. Então o Senhor Deus ele balançou o solo, ele quebrou todas as coisas, quer dizer que realmente as pessoas já não podem viver mais neste mundo. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 1 também, o céu foi criado pelo Senhor Deus, a terra foi criada pelo Senhor Deus, mas todas essas coisas irão envelhecer como realmente roupas. Então as roupas, você vestiu uma roupa nova, mas se essa roupa ela envelhecer, ela fica velha, quer dizer que você não tem mais como vestir. Então da mesma maneira a terra está ficando velha. Então da mesma maneira realmente nós todos, realmente que estamos nesse último tempo permitido pelo Senhor Deus, nós sabemos, temos exata certeza de que nós realmente estamos vivendo neste último tempo. Nós sabemos que para todas as coisas existe uma validade, e abaixo de toda validade existe um momento onde o objetivo é cumprido. Se olhamos em Atos capítulo 17 também. Então, realmente o Senhor Deus ele criou toda a humanidade realmente de uma única descendência e decidiu o tempo para eles. Então, quer dizer que o Senhor Deus, desde o tempo de Adão, realmente fez com que toda a descendência deles vivesse na terra. E o Senhor Deus ele decidiu a vida, decidiu a validade, o tempo para cada um deles. Então esse tempo, esse prazo decidido pelo Senhor Deus, realmente quando a vontade do Senhor Deus, o objetivo do Senhor Deus é cumprido, todas as coisas se encerram. Então se nós olharmos em Romanos capítulo 9, realmente esse evangelho foi pregado por todas as nações do mundo. Quer dizer que da mesma maneira quando o Senhor Deus ele permite essa graça para ouvirem o Evangelho. Então depois que o Evangelho é pregado para todos os gentios, os judeus eles podem receber a salvação. Então realmente toda essa graça do Senhor Deus, nós sabemos que todas as coisas que o Senhor Deus ele fez realmente irão se acabar neste mundo. Então realmente de forma horripilante, realmente muitos judeus eles morreram na Segunda Guerra Mundial, e nós sabemos que Israel eles pediram a independência realmente faz pouco tempo atrás. Então realmente nós sabemos que essa vontade do Senhor Deus realmente é um dos sinais dizendo que como realmente este mundo está próximo do fim. Então realmente muitos judeus nesse tempo agora também, realmente eles não acreditam no Senhor Jesus. Então eles não acreditarem no Senhor Jesus, quer dizer que eles não acreditam na Bíblia, quer dizer que eles dizem ser os judeus. O judaísmo acredita no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. Eles acreditam no Senhor Jesus, mas não. Acreditam no Senhor Deus, perdão, mas não acreditam no Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus diz que realmente se não conhecer o Senhor Jesus, não tem como conhecer a Deus. Então, realmente o povo de Deus realmente não conhece a Deus e nem conhece o Messias enviado pelo Senhor Jesus. Eles negarem o Senhor Jesus, eles darem as costas, eles crucificarem esse Senhor Jesus. Então, realmente aqueles que crucificam realmente o Senhor Jesus, realmente negam o Filho do Senhor Deus. O Senhor Deus ele nos mostrou para todas as nações do mundo realmente qual é o grande pecado de você negar o Filho de Deus, que é o Cristo. Então o Senhor Deus espalhou todo este povo pelo mundo, realmente fez com que realmente houvesse espada atrás deles. Realmente nós podemos ver como é grande esse realmente pecado de terem negado o Senhor Jesus. Então, realmente enquanto o Evangelho é pregado por todo o mundo, realmente nesse último tempo, no tempo da graça, nós fomos salvos. Se olharmos na palavra de Romanos, realmente como está escrito, realmente o povo judeu, realmente no último tempo, quando terminar o tempo dos gentios, realmente todo Israel irá ser salvo, realmente como em Romanos capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, realmente fala sobre 144 mil judeus que irão ser salvos, e depois disso haverá o juízo do Senhor Deus, a tribulação neste mundo. Então
Então, realmente, o tempo dos gentios está se encerrando, vocês sabem, não é? Então, se olharmos em Romanos capítulo 11, versículo 25, também, quando realmente encher o número suficiente dos gentios, realmente acabará esse tempo dessa graça, quer dizer que nesse último tempo, realmente nós fomos salvos, e isso quer dizer que nós estamos aqui no último trem. Então, pessoal, realmente nós temos recebido a salvação nesse último tempo. Nós precisamos saber realmente com grande sorte. Realmente é isso. Realmente tem muitas pessoas que ainda não sabem disso. Então, nesse tempo da graça, irá se encerrar em algum momento próximo. E nós sabemos que todas as pessoas que receberam a salvação, realmente, claro que existem os salvos dentre os judeus também, mas realmente aqueles que forem salvos entre os gentios, todos eles serão levados para os céus. Então, quer dizer que realmente os 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação será o povo judeu irá ser salvo, e nos 3 anos e meio posteriores o anticristo governará sobre este mundo e depois virá o fim. Então quer dizer que tudo isso está de forma clara se aproximando diante de nós. Então nós podemos ver realmente lá do sul está vindo uma grande tempestade para o nosso país. Então, essa tempestade ele está vindo para o nosso país e nós não sabemos para qual lado ele vai virar, mas realmente como previsto, ele está vindo desde o sul do nosso país, irá sair pelo leste. Então realmente eles já viram toda a previsão realmente do percurso dessa tempestade. E quando uma tempestade está vindo, nós nos programamos. Então eu estava em um Undo, depois de 43 anos, realmente numa ilha coreana. Então há 43 anos atrás, quando eu estava em uma cidade chamada Pohang, quando estava evangelizando por lá. Então eu havia ido diversas vezes para poder evangelizar. Então naquele tempo não havia nada que tinha rodas. Hoje em dia nós temos muito carro. Então está cheio de carros querendo ir para esta ilha. Então realmente você tem como ir para o Undo de carro, viajar e dar uma volta por lá também. E lá também, realmente, nós já temos um aeroporto também. E para construir um aeroporto naquela região, eles já estão realmente planejando. Então realmente é incrível, não é? Então não é somente carros, mas realmente, claro que existe todo um objetivo. Não, mas antes de ir para um Undo, eu havia visto que realmente muitos barcos eles estavam se amarrando. Estavam muitos barcos de pesca e eles estavam amarrando seus barcos e estão se programando antecipadamente para a tempestade que está por vir. Porque senão a tempestade ele pode levar todos os barcos, pode quebrar tudo. Porque os barcos começam a se bater um contra o outro. E isso não é somente no mar, mas em todos os lugares. Realmente nós precisamos o quê? Realmente nos programarmos, nos arrumarmos, cuidarmos. Então, porque uma tempestade realmente muito forte pode fazer até aviões serem voados. É por isso que você precisa o quê? Fixar, amarrar. Então, eu havia visto a tempestade acontecendo no Guam. E no Guam eu vi realmente vários carros, eles começaram a se juntar no canto de estacionamento porque o vento estava tão forte que começou a empurrar os carros. Então, realmente, até as pessoas voam também. Containers saem voando. Realmente, as telhas voam também. Tá, até o asfalto, realmente, ele começa a sair do solo. Realmente, você descasca o asfalto do chão, de tão forte que é o vento. Então, realmente, você se antecipar para isso, quer dizer que o tempo da tribulação está vindo como uma tempestade para nós. Então, nós precisamos nos prepararmos. Então, mas as pessoas do mundo realmente não sabem o que irá acontecer. Então, as pessoas do mundo só pensam que vai acontecer isso no futuro, falando, não vai ser coisas grandes, né? Será que vai acontecer algo de tão grande, tão especial? Realmente nós sabemos, mas mesmo nós também que sabemos, nós não podemos viver como as pessoas do mundo, certo? Então, na semana passada, da mesma maneira, então nós falamos sobre a salvação que nós já havíamos recebido. Então é por isso que o título da pregação era o maior presente de Deus dado aos homens. Então realmente é o mesmo título, eu quero pregar para os irmãos novamente. Realmente quando nós recebemos o presente especial, nós ficamos muito felizes, certo?
Então, o presente que nós recebemos não é um presente de que uma pessoa recebe. Não é um presente dado por um presidente. Não é um presente, não é um diploma, não é um certificado dado por alguém. Então, realmente, mesmo que seja algo que tenha um grande valor, seja caríssimo, então, realmente, e especial, realmente, é o que tem um grande valor para nós, não é? Do que aqueles presentes comuns, usuais que podemos ter. Então, por exemplo, se nós pensarmos até o presidente dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso deste mundo, vamos pensar que ele me deu um presente muito grande, um especial para mim. Eu vou me assustar e vou receber com grande honra, certo? Então, mas o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor onipotente de todo este universo, ele realmente deu um presente para nós. Quer dizer que não é um presente barato, é um presente que nem o próprio Deus pode realmente pagar esse valor por conta própria. Realmente quer dizer que o Senhor Deus ele teve que pagar tudo que ele tem e ele preparou em todas as coisas. Realmente nós todos já sabemos qual é esse presente, certo? Então os irmãos estão com a minha cara tipo, pra que pergunta, né? Todo mundo já sabe. Então, mas claro que todos já sabem. Então, mas realmente tem pessoas que parece que não sabem quão importante é esse presente. É por isso que eu prego novamente. É por isso que em Hebreus capítulo 3, realmente em versículo 2 já disse que é uma tão grande salvação. Realmente, quando eu leio a Bíblia, sempre me assusta novamente. Porque nós já recebemos esse presente, uma tão grande salvação que nós já temos recebido. Então, mas as pessoas que não sabem sobre isso, eles realmente desconsideram o Evangelho do Senhor Deus. Eles consideram como se fosse pequeno. Então, mas realmente como é que nós poderemos realmente desviarmos desse castigo do Senhor Deus? Então, realmente o cristão realmente ter essa graça de receber a salvação diante do Senhor Deus, recebeu essa maneira de ser salvo, mas você não aceitar isso é um pecado. E como é que esse pecado ele pode ser realmente perdoado, remido? Não tem como, somente a perdição eterna aguarda para essas pessoas. Então, realmente conforme essa palavra de Efésios capítulo 2, versículo 8, como nós já lemos. Então, realmente por esta grande graça nós já fomos salvos. Então esta graça, realmente que graça ela é. Quer dizer que desde o tempo de Gênesis até o Apocalipse, realmente o Senhor, realmente já no Antigo Testamento, existe a graça da salvação. Realmente que diversas vezes o Senhor ele já antecipadamente nos explicou. E de forma real, realmente, do acontecimento histórico, ele já pregou para todo o povo de Israel, já nos mostrou. Então, realmente nós podemos ver que o Filho do Senhor Deus, o Filho unigênito, realmente ele teve vindo com formato de homem para este mundo. E durante 30 anos ele teve vivido como um homem para este mundo. Realmente durante 3 anos e meio para o trabalho do Evangelho. Ele sofreu, foi perseguido. E por fim ele, que não tinha pecado, um ser santo, que está na mesma altura que Deus, ele morreu, foi sentenciado à morte como um pecador imundo deste mundo. E ele realmente foi açoitado, realmente com chicotes, realmente terríveis. Ele foi crucificado na cruz, realmente de forma horripilante também, passou por toda a vergonha e dor inimaginável. E assim morreu. Através desse sangue precioso que foi derramado por nós. Então, se nós olhamos em João capítulo 19, versículo 30 também, o Senhor ele diz na última palavra, realmente está consumado, que em inglês é is finished. Quer dizer que está tudo is finished. Quer dizer que está tudo está terminado. O trabalho do Evangelho do Senhor Deus está completo. Então, mas agora nós todos, realmente que fomos salvos, realmente tivemos o Senhor que veio para este mundo para morrer por nós, derramou seu sangue precioso por nós. Realmente através do sangue precioso do Senhor nós recebemos essa evidência do Senhor de que o Senhor é Filho de Deus. Então, realmente através desse Espírito Santo, realmente já disse que nós iríamos nos tornar testemunhas do Senhor até os confins da terra através desse Espírito Santo. Então nós pela graça fomos salvos, nós todos realmente recebemos essa grande graça do Senhor Deus. Então realmente nós sabemos que o Senhor realmente ele tem permitido essa graça para nós. Quer dizer que nesse último tempo realmente o Evangelho chegou para nós. Então se nós olharmos realmente até nos confins da terra, nós podemos ver realmente, por exemplo, em cima de uma montanha, se você der um grito, ecoa a sua voz, não é?
O evangelho que se iniciou desde Jerusalém, ele continuamente passou de pessoa em pessoa e chegou até nós. E nós todos que ouvimos essa palavra realmente compreendemos a graça do Senhor Deus. Então realmente esse evangelho ter sido pregado quer dizer que o Espírito Santo ele está evidenciando a sua santa palavra para nós. Então quer dizer que esse evangelho que é pregado para todos nós realmente chegou até nós, quer dizer que nós todos compreendemos ao ouvir o evangelho do Senhor Deus. Então através desse evangelho do Senhor Deus que nós fomos salvos. Então se nós olharmos na palavra de Efésios, realmente todas as pessoas que ouviram esse evangelho do Senhor Deus são as pessoas que receberam a salvação. São as pessoas que foram salvas pelo Senhor Deus. Se nós olharmos em Efésios capítulo 1, versículo 3, realmente o Senhor ele já disse que realmente irá ser louvado o Senhor. Quer dizer que dentro de Cristo Jesus, realmente em toda a graça realmente extraordinária dos céus, o Senhor ele nos abençoa. Quer dizer que o Senhor Deus, nosso Pai, realmente dentro do Senhor, realmente ele nos abençoou de todas as coisas. Então quer dizer que realmente por Cristo, realmente toda a grande bênção dos céus. Realmente o que significa isso? Então quer dizer que a graça do Senhor Deus, realmente essa grande graça, essa vida que desce dos céus para nós. Então o Senhor Jesus ter descido dos céus para este mundo é para permitir essa graça santa, para que o pecador ele pudesse ser salvo do seu pecado e pudesse receber essa graça do Senhor Deus. Quer dizer que de todas as coisas que pertencem a este mundo, realmente como é uma grande graça do Senhor Deus. Quer dizer que de todas as coisas deste mundo, realmente o Senhor Deus ele permite essa bênção inimaginável, tão santa. Então, através da santa bênção que o Senhor Deus ele nos permite, então nós recebemos essa graça diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele nos deu e nós simplesmente recebemos. E se olharmos no versículo 6, realmente dentro de todos nós que fomos salvos, nós recebemos essa graça do Evangelho do Senhor Deus, ok? De forma gratuita. Então quer dizer que o Senhor Deus realmente permite essa graça dentro do Senhor Jesus, realmente aqui de forma gratuita para nós. Realmente é através dessa graça que nós temos recebido gratuitamente, presente, dom de Deus, tem tudo o mesmo significado. Então realmente você pagar por algo e receber isso não é presente. Você se esforçar e receber isso jamais vai ser um presente. Então se você não faz nada, você não tem o direito nenhum de receber aquele presente. Mas vamos pensar, você recebeu. Então você receber essa graça. Então você receber essa graça do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, realmente Ele, por que permite essa graça para este mundo? Porque realmente não houve nenhuma pessoa, realmente neste mundo, que pudesse fazer um trabalho para salvar a sua própria alma, o seu próprio espírito. Realmente se você disser para as pessoas do mundo fazerem isso ou aquilo para receber a salvação, nenhuma pessoa consegue. Realmente através dessa grande graça, essa glória que o Senhor Deus ele permite. Então por que o Senhor Deus ele permite para nós? Para que nós possamos participar. Se nós olharmos nesse cântico também, realmente vários cânticos, a maioria dos cânticos, realmente são letras que louvam essa graça do Senhor Deus. Então um pecador como eu que foi salvo pelo Senhor. Então, realmente através dessa grande graça do Senhor Deus. Então, realmente uma pessoa que compreende essa graça do Senhor Deus, através da graça da vida do Senhor, ele pode ser salvo. Então, não é somente pela boca, mas sim através do seu coração. Então, realmente, toda a nossa vida precisa se tornar realmente verdadeira diante do Senhor Deus. Porque esse é o objetivo do Senhor Deus, ele ter nos salvado. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele precisa pensar. Realmente, para o coral também, realmente cantaram de forma tão incrível para nós hoje também, o pessoal do coral. E quando nós olhamos esses cânticos que eles cantam por nós, realmente muitas pessoas não sabem muito bem e ficam falando que estão cantando bem, mas realmente nós, quando não conhecemos muito bem, nós falamos, parece bom, né? Nós não sabemos distinguir, mas uma pessoa que canta muito bem, sabe muito bem sobre música, ele naturalmente consegue cantar, ele naturalmente consegue fazer essa música sair da boca. Da mesma maneira, naturalmente, o evangelho precisa sair da nossa boca. O cântico precisa sair da nossa boca. Nós precisamos louvar naturalmente. Assim como um músico, ele olha para a partitura e a melodia naturalmente pode sair dele.
Realmente uma pessoa que toca o piano, por exemplo, realmente só de olhar para a partitura ele já consegue sair tocando a música. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus, quando Ele olha para a nossa vida, olhando para a nossa vivência, então o Senhor Deus, Ele é o maior músico. O Senhor Deus, Ele se agrada disso. Nós não sabemos quanto o Senhor Deus, Ele se agrada de música. Não aquela que sai da nossa garganta, mas sim o som, a música, a melodia que sai do coração. Quer dizer, que realmente lá da profundeza do meu coração, realmente quando essa melodia começar a ressoar, não é? Então uma pessoa que recebeu a salvação, realmente algo que sai dentro do coração dele, que é agradecimento, o amor diante do Senhor Deus, quer dizer que sobe até o trono do Senhor Deus. Se olharmos em João, realmente o sacrifício que você faz, esse é o aroma, realmente diz que o ouro é subir, quer dizer que é o louvor que sobe aos céus. O aroma é a oração. Então quer dizer que realmente chegam até o trono diante do Senhor Deus. É por isso que louva-se pela boca, mas realmente louvar algo que não está dentro do seu coração é um louvor de mentira, não é? É uma mentira. O que significa mentira? Mentira é você falar algo que não está no seu coração. Então não está no seu coração, mas gosta de falar. Falar, eu amo mais o Senhor agora do que antes. Então ama muito dinheiro, ama o prazer, ama a si mesmo. E o Senhor Deus está perguntando, quando é que você me amou? Realmente algumas pessoas eles já disseram, realmente no domingo, realmente os crentes, os ditos crentes são os que mais mentem. Porque eles oram no dia do domingo e falam, ai Senhor, eu amo o Senhor. Eles louvam dizendo, Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor. Outras pessoas realmente escrevem a música e o louvor é feita uma música por alguém, depois alguém coloca a letra no louvor. Então realmente como é incrível o louvor, a letra que está ali, não é? Mas a pessoa que pega esse cântico já feito, ele pega e começa a cantar realmente sem nada estar no seu coração. Isso é o que? Um papagaio? Então um papagaio realmente antes, então, havia visto na televisão. Então o papagaio ele conseguia falar realmente frases bem longas. Ele começou a falar, presidente, você está se esforçando bastante, nós agradecemos pelo seu trabalho. Eu falei, nossa, como assim? Então ele começava a gritar e falava, você que dormiu bem, você passou bem hoje. Então, será que o papagaio ele sabe o que significa? Já que ele sabe, ele segue, ele imita. Já que faz tanto, ele se acostuma, é por isso que ele sabe realmente fazer de forma longa. Então, realmente nós que louvamos não podemos nos tornar em papagaios. Realmente é algo que não tem nada para si mesmo. Então falar, todos os desejos deste mundo que eu tinha antes agora sumiram há muito tempo atrás. Mas o Senhor ele vai dizer, quando é que sumiu? O Senhor vai dizer, stop, me diga, quando? Realmente o mundo está até a sua garganta, todo o amor deste mundo, mas você fala, agora as coisas deste mundo já sumiram, os desejos, as ambições deste mundo sumiram desde antigamente. Então ele está nadando no meio dos desejos dessa carne. Então não tem como ser assim, não é? Então será que o Senhor ele está realmente nos salvando para que nós realmente possamos louvar uma coisa dessa que o Senhor não tem nem no nosso coração? Então realmente o louvor é algo que realmente é correto e algo lógico para aqueles que são honestos de coração, fiéis de coração. Então, realmente se você faz uma oração que não está dentro do seu coração, será que o Senhor Deus ele vai se enganar com isso? Será que o Senhor ele vai aceitar esse tipo de oração? Então toda a nossa vivência realmente precisa ter uma vivência de louvar a glória do Senhor Deus. Então é por isso que realmente o louvor realmente é para se cantar diante do Senhor Deus e para que esse louvor se torne em nós. Quer dizer que a nossa vivência precisa se tornar um louvor. Então toda a nossa vivência, realmente ao ver do Senhor Deus, realmente é como se fosse um louvor, como se fosse uma partitura. Ao ver do Senhor Deus é tão incrível, tão bonito, como se fosse um louvor, algo tão incrível para se ouvir, certo? Então como é que vocês querem fazer? Existem muitos falsos cristãos neste mundo. Então, realmente o cristão, realmente o frequentador de crente, se nós formos traduzir muito bem, seria o que? Realmente cristão, não é? Então se nós falarmos em inglês é Christian. Então cristão, realmente Christian, tudo isso é a mesma coisa, mas tem um conteúdo diferente. Realmente pode ser um falso cristão, falso crente, certo?
Então, se nós olharmos para o nosso coração, nossa vivência, em todas as coisas que nós temos, realmente nós somos pessoas que recebemos a graça do Senhor Deus. Então, mesmo que nós morramos 100 vezes, não podemos pagar essa graça do Senhor Deus. Realmente, essa graça que o Senhor ele nos permitiu, realmente, mesmo que eu não consiga pagar, eu não tenho como pagar, certo? Mas mesmo com o coração fraco e o corpo fraco, eu tenho me tornarei servo do Senhor. Então, eu sou um coração fraco, um servo inútil, mas eu sou servo do Senhor. Então, um servo não tem o seu próprio desejo, não tem a sua própria vontade, o seu próprio sonho, buscar o seu benefício, ele somente vive pelo servo. Se o dono ele disser para o servo, faça isso, ele faz. Se o dono disser para morrer, o servo precisa morrer. O servo ele só existe por conta do dono, não é mesmo? Então, o apóstolo Paulo ele disse que eu sou servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. E ele realmente se agradava muito ser servo do Senhor Deus. Se nós olharmos em grego, é doulos, quer dizer que significa escravo. Quer dizer que um escravo comprado com preço. Então, um escravo que está acorrentado em ferros e sendo levados. Realmente, escravo ele é usado como se fosse um objeto pelo dono. Então, outras pessoas, realmente seja parentes, seja amigos, irmãos, irmãs, realmente se eles tiverem pena daquele escravo e comprarem com valor e tirarem ele das algemas e dar a liberdade, aí ele pode ser livre. Então, ele dizer, eu ter comprado você, não é para que você se tornasse o meu escravo, mas sim para a sua liberdade, para te dar liberdade. Então o escravo vai dizer, obrigado, e vai embora? Não. Ele fala, não, eu sou seu escravo. Então realmente agora não é um escravo forçado, mas já que eu fui comprado com preço, eu sou um escravo, o que? Um servo livre. Então ele se faz servo, ele mesmo. Então, se olharmos em Gálatas capítulo 5, versículo 15, realmente nós fomos chamados pela liberdade. De liberdade nós somos chamados. E agora nós não podemos realmente nos aprisionar, sermos servos da carne, mas sim nós precisamos ser servos de Cristo, servos em amor. Quer dizer que nós somos servos do Senhor, servos irmãos e irmãs, realmente como servos. Então, realmente o servo não é aquele que realmente ordena, mas aquele que serve ao próximo. Então, da mesma maneira, realmente o Senhor Deus, Deus é o próprio. O Senhor Jesus é o mesmo que Deus, ele tem a mesma altura que o Senhor Deus, mas ele não se considerou usufruir, realmente usurpar desse trono do Senhor Deus, mas ele se fez igual ao homem, veio como o formato do homem. É por isso que ele sujeitou-se até a morte de cruz. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele se sujeitou até quando? Até a morte. Então o Senhor Jesus fez esse trabalho. Por que ele fez isso? Todas as coisas que nós não conseguimos fazer, o Senhor ele fez. E realmente quem nos salva, os cristãos que somos salvos, somos realmente um exemplo. Realmente dentro do Senhor, nós podemos ver que o Senhor realmente se torna o quê? Um exemplo para nós. E é por isso que o apóstolo Paulo ele também se tornou-se servo e imitador de Cristo. O Senhor Jesus ele nasceu através de Maria. Realmente viveu junto de José. Então, mas Maria depois teve os próximos filhos. Então tem os próximos filhos do Senhor, não é? Então realmente nós temos o Tiago que escreveu a palavra de Tiago. Ele é o irmão de Senhor Jesus. E o que Maria disse para ele? Então, servo de Jesus, Tiago. Então ele não disse, eu sou o irmão de Jesus. Ele disse o que? Eu sou servo de Jesus. Então realmente será que nós também não somos os mesmos? Realmente se olhamos em Gálatas capítulo 1, versículo 10, realmente nós iremos agradar aos homens ou a Deus? Então, se nós realmente viemos agradando aos homens até agora, nós não somos servos de Cristo. Então, realmente nós não buscamos a nossa felicidade ou a felicidade do próximo, mas sim nós buscamos somente a do Senhor. Porque o Senhor é a representação de todas as coisas, realmente. Porque nós somos servos de Cristo? Porque nós somos comprados com grande valor pelo Senhor. Quer dizer que através dessa tão grande salvação, através de tão grande presente que o Senhor Deus nos permitiu, que pagou por nós. Então você já sabe, não é? Então, por exemplo, uma pessoa ela receber o presente, ele não simplesmente recebeu realmente de forma gratuita, mas vamos pensar, ele depositou todos os seus bens
onde gastou todos os seus bens para que pudesse comprar aquilo ou pagar a dívida de alguém. Então, ou ele salvou alguém que estava adoecido, ele curou as doenças daquela pessoa, ou ele recebeu um enorme presente. Então, uma pessoa que recebeu esse enorme presente, realmente ele não vai conseguir esquecer até a sua morte. Então nós, por essa graça, fomos salvos. Quer dizer que nós somos salvos por esta graça do Senhor Deus. Então nós compreendemos essa graça e nós somos salvos. Então realmente isso não vem de nós. Realmente não existe nada que nós tenhamos feito por nossas próprias forças, mas sim, nós somos realmente servos do Senhor. Nós somos servos que recebemos de graça do Senhor Deus. Então realmente por isso que já foi dito. Realmente muito obrigado. Nós te agradecemos, porque isso não vem de obras, mas sim da graça. Realmente para que ninguém o quê? Se glorie. Então, realmente, esse presente que nós temos recebido não é um ou outro. Então, realmente, presentes é algo que eu já recebo, realmente, comumente. Realmente, pode ser que... podem realmente não me dar presentes, mas os irmãos me dão presentes. E se eu não receber, eles ficam chateados, não é? Então, eu falo muito obrigado e recebo. Então, me vem um set de presente, realmente um combo de presente. Tem diversas coisas, tem isso, aquilo e muitas coisas ali dentro. Então, realmente, a nossa salvação é o presente do Senhor Deus, mas nós precisamos saber que é um set comprado pelo Senhor Deus, que foi nos dado. Sabiam disso? Então, por exemplo, vamos pensar que nós estamos sendo servidos com comida, mas alguém trouxe somente arroz. Então precisa ter o quê? Precisa ter uma sopa, precisa ter uma carne, precisa ter uma costela, precisa ter um kimchi, precisa ter peixe. Onde tem diversas coisas, certo? Então, dentro de um menu. Então, realmente dentro de algo chamado salvação, realmente muitas coisas que realmente nós não podemos compreender perfeitamente, que é a graça do Senhor Deus. Então eu irei pregar somente algumas coisas. Então realmente nós temos sido salvos realmente dentro desse tema. Então uma coisa mais importante, realmente são 8 coisas que eu quero pregar. Então um a um são coisas incríveis. Realmente são presentes que nós recebemos que são incríveis. Então, mas realmente é o maior presente, esse set de presente, combo de presente dado pelo Senhor Deus. Primeiro, o que ele é? Seremos Efésios capítulo 1, versículo 7. Então nós podemos ver. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, vamos ler todos juntos, segundo as remissões da sua graça. Então realmente nós todos dentro de Cristo Jesus, realmente aparece toda hora na palavra de Efésios sobre que nós estávamos em Cristo. Quer dizer que em quem temos, realmente que é em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. Realmente a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então quer dizer que pelo seu sangue, remissão das ofensas. Quer dizer que aquele sangue, através daquele sangue nós fomos remidos. Quer dizer, através daquele sangue nós fomos remidos. Então nós temos sido remidos, nós precisamos ler realmente de forma cuidadosa, realmente porque, em outras palavras, em coreano pode ser preso. Então, um pastor que veio pela primeira vez na nossa igreja, ele foi para outra igreja, e ele estava lendo esta Bíblia. Ele disse que o sangue do nosso Senhor Jesus, ele nos prendeu. Então, ele acha que é isso, de aprisioná-lo. Mas realmente não significa isso. É redenção, o significado de remissão. Quer dizer que é comprar com valor e tirar você do aprisionamento. Então quer dizer que um escravo que estava sendo vendido com preço, ele foi comprado, ele ter sido solto daquelas algemas, ele ter sido liberto. Quer dizer que isso é remissão. Nós precisamos saber. Tá bom? Falem comigo. Remissão. Entenderam? Remissão. Então estaremos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6 também. Então o Senhor Deus, ele se deu em si mesmo em preço de redenção por todos nós. Quer dizer que é um preço que realmente se paga por algo. Quer dizer que o Senhor, ele deu o seu sangue para nos salvar. Foi assim que nos salvou. Ele se tornou que a redenção, a remissão pelos nossos pecados. É por isso que primeiramente nós podemos dizer o quê? Quer dizer que através daquele seu sangue nós somos remidos. Nós recebemos a remissão das ofensas. Quer dizer que nós temos sido remidos. Vocês já receberam essa redenção? Quanto que vocês receberam a remissão? Até quando?
para a eternidade, seja do passado, seja o presente. Não precisa ficar falando, contando o tempo. Falar um pecado pequeno, grande, gigantesco, muito antigo, novo, recente, passado. Não tem o que concordar, não que tentar procurar todo o pecado que já foi cometido, não vai ser cometido, seja do passado, seja do presente, todos os pecados que nós iremos cometer no futuro também. Realmente, e alguns falam, por que está falando sobre os pecados do futuro se nós não devemos pecar? Nós não devemos pecar, com certeza, mas ainda nós não mudamos perfeitamente. Os cristãos que receberam a salvação também, eles não se mudaram completamente. É por isso que seria bom se morressem na hora, depois que receber a salvação, se tornassem na hora como anjos, iria ser ótimo, não é? Mas não é assim. Realmente o homem antigo ainda se remanesce dentro de nós. É por isso que cada momento mais precisa mudar. Cada momento mais precisa se tornar realmente santo. Então realmente quer dizer que nós recebemos a salvação, quer dizer que nós precisamos crescer no Senhor. Quer dizer que nós precisamos ser santificados, nós precisamos ir crescendo, nós precisamos ir nos parecendo com o Senhor. Então quer dizer que o homem interior dentro de nós vai sendo mudado com o Senhor. Quer dizer que realmente nós vamos ter essa personalidade espiritual divina. Então, mas antes de chegarmos a esse ponto, até chegarmos a esse momento, nós temos realmente o homem antigo dentro de nós, é porque temos coração de odiar, nós temos realmente os brigas, conflitos, nós temos a cobiça dentro de nós ainda. Realmente precisamos obedecer por completo, mas em certos momentos nós tentamos obedecer, outros momentos não. Realmente isso vai e volta. Então isso é o pecado de desobedecer. Realmente quer dizer que é o pecado de você não obedecer conforme a vontade do Senhor Deus. Tudo isso é pecado. Então, realmente todo esse pecado que nós realmente estamos para cometer também já foram perdoados pelo Senhor. Nós olhamos em Mateus capítulo 5. Mateus 6, versículo 25, realmente se nós tivermos um pecado, pelo menos um centil que não foi realmente pago, realmente nós não podemos fugir do juízo do Senhor Deus. Realmente porque todo pecado, até um pelinho, realmente o Senhor, ele já pagou por nós. Então, realmente nós todos fomos remidos, nós recebemos o que? A redenção. Quer dizer que é realmente a remissão das ofensas. Realmente não existe nenhum pecado sem remissão. Realmente um pessoal ele fala, eu recebi a salvação, eu recebi o Espírito Santo. Então você pergunta, você recebeu o perdão dos pecados? A pessoa fala, eu não sei muito bem. Então se você pergunta se foi remido para a eternidade, recebeu o perdão dos pecados para a eternidade, ele não sabe. Então como é que você pode receber a salvação sem perdão dos pecados? Não existe nenhuma salvação sem perdão dos pecados. Então você dizer, recebi perdão dos pecados, realmente o Senhor ele já pagou por nós todas essas coisas. Então, realmente nós todos temos recebido a salvação, quer dizer que nós recebemos o quê? Realmente essa honra, essa graça de que agora nós não iremos mais ter esse nosso pecado cobrado. Não existe nenhuma salvação sem perdão dos pecados, entendeu? Em Isaías capítulo 53, realmente versículo 6, realmente nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, realmente pela sua própria cobiça, seu próprio pecado. Cada um ia pelo seu próprio caminho. Então, se nós formos assim, quer dizer que isso é o que? O inferno. Então, mas o Senhor, ele nos salvou. Quer dizer que fez com que o pecado de nós todos caísse sobre ele. Então, realmente todos os pecados que nós cometemos, a cobiça, a carne, que nós vivíamos seguindo por conta de nossa própria vontade, o Senhor Jesus se encarregou de todas essas coisas. É por isso que em João capítulo 1, realmente o versículo 9 já diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus ele era como um Cordeiro de Deus. Realmente o Senhor Jesus ele se encarregou de todo o pecado. Quer dizer que o pecado de todo o mundo. Quer dizer que realmente o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado realmente já foi entregue para o Senhor. O Senhor Jesus ele se fez o que? Um pedação de pecado. Então realmente esse pecado não tem como existir sem ser julgado. Então realmente nós fomos o que? O Senhor Jesus foi sentenciado para a morte por conta desse pecado imenso que nós tínhamos. Realmente parece que foi Pilatos que fez com que o Senhor Jesus morresse e fosse julgado, mas não é. Foi o Senhor Deus, quer dizer que realmente pela lei o Senhor fez cair esse pecado sobre nós todos. Então quer dizer que realmente o Senhor ele realmente julgou esse pecado de que alguém que não tem pecado pode morrer por alguém que tem pecado. Então o Senhor Jesus, realmente ele veio a este mundo, o Senhor Jesus que não tem pecado, ele se fez o quê? Pecado por nós. Quer dizer que o Senhor Jesus ele veio para este mundo,
e morreu como uma ovelha pequena por nós. Quer dizer que realmente todo o pecado deste mundo, então realmente todo esse pecado deste mundo ser levado para este mundo, realmente vamos pensar, eu também estou incluso nesse pecado. Então nós precisamos pensar dessa maneira. Realmente não importa se tem muito ou pouco, realmente eu preciso pensar, realmente mesmo que eu viva sozinho neste mundo, realmente o Senhor ele teria vindo para me salvar. Realmente mesmo que vocês estivessem sozinhos neste mundo, então, realmente o Senhor ele teria morrido por aquela única pessoa que estivesse no mundo. Porque o Senhor considera o espírito de uma pessoa mais preciosa do que todas as coisas deste mundo. Então o meu pecado já foi lavado, o meu pecado realmente já foi perdoado. Então quer dizer que realmente é através dessa cruz que o Senhor ele carregou. Que o meu pecado, o seu pecado, todo o nosso pecado foi perdoado. Quer dizer que o Senhor ele se encarregou de todos os nossos pecados. Ele carregou na cruz e morreu. Então realmente todo o juízo do pecado acabou ali. Então o salário do pecado é a morte. Seja a coisa pequena, grande, realmente o salário do pecado é a morte. Realmente o salário do pecado é o espírito, o corpo dessa pessoa realmente ir para o inferno, mas realmente ela foi salva diante do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente pagou o valor desse pecado. É por isso que em 1 João, realmente capítulo 3, realmente eu disse que o amor do Senhor Deus ele se manifestou dessa maneira em nós. Então o Senhor Deus realmente ele nos salvou para que nós todos que éramos realmente pecado, queríamos ir para o inferno, realmente nós somos salvos. Realmente o Senhor ele deu o seu Filho unigênito para a propiciação dos nossos pecados. Propiciação pelos pecados, quer dizer que o Senhor ele se fez pecado, ele se fez inimigo contra o Senhor Deus por conta de nós. Então realmente entre nós e Deus realmente havia uma grande parede, mas nós que éramos inimigos do Senhor Deus, realmente conseguimos o quê? A vinda do Senhor Jesus, que morreu sem pecado por nós, para nos reconciliar com o Senhor Deus. Olhamos em Colossenses capítulo 1, também realmente através daquele seu sangue, nós fomos reconciliados com Deus. Nós tivemos paz com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1, ele já disse realmente o Senhor Jesus fez propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Realmente todas as pessoas que estão neste mundo, seja o ladrão, seja o caloteiro, seja o bêbado, seja realmente o assassino, o brigão, realmente não importa quem seja, realmente todo esse pecado realmente já foi carregado pelo Senhor. Quer dizer que realmente isso tudo já acabou. Então, mas se nós não sabemos disso e nós falamos, realmente o Senhor ele disser, agora já acabou os seus pecados, agora vamos ter paz. Mas realmente uma pessoa que era inimigo, agora ele se tornou realmente amigo do Senhor, ele teve paz com o Senhor, ele precisou estender a mão, mas ele fala, eu não preciso. O que isso quer dizer? Então o Senhor está estendendo a mão para nós, nós precisamos segurar isto, é fé, que é a mão do Senhor Deus. Então precisa ser reconciliado com Deus. Mas então, como em Hebreus capítulo 12, 19, realmente nós todos, realmente que fomos remidos pelo Senhor, realmente nós podemos ver que antigamente eles pegavam realmente ovelhas, bois e matavam para ofertarem diante do Senhor para tirar o pecado, mas isso era uma imagem, uma sombra das coisas vindouras sobre o Senhor. Mas agora nós podemos ver que o Senhor Jesus ele veio com a imagem real dessas coisas para morrer na cruz. E ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu verdadeiramente por nós. Realmente, se não for uma propiciação verdadeira, não tem como ser um perdão eterno, certo? Mas o que o diabo ele fala? O diabo ele fala, Jesus ele morreu pelos seus pecados, é isso aí. Mas ele não consegue negar isso. Mas ele fala, mas ele carregou só um pouquinho do seu pecado, tá? Ele levou só um pouquinho. Ele não acabou com todos os pecados que você está para cometer, tá bom? Então vamos pensar. Então agora, como é que você resolve esse problema? Você precisa chorar, você precisa fazer coisas boas, você que precisa se dedicar. Então aí o Senhor Deus, ele deve te perdoar. Então vamos pensar. Realmente ele falar isso. Você precisa fazer bem, senão você vai para o inferno. Então isso é outro evangelho. Não tem outra coisa que resuma isso. É por isso que nós podemos ver que o diabo... Tem o diabo que vai contra o evangelho, mas também tem o diabo que ele fala para você crer no evangelho. Então, realmente ele fala para você crê em o que? Um outro evangelho, crê em outro Cristo. Realmente não é o Espírito Santo, é crer outro Espírito. É um Espírito falso. Então, um falso Cristo.
Um Cristo que mesmo que você tente crer, você não consegue receber a salvação. Realmente dentro da igreja, realmente tem muitas pessoas realmente que se dizem, eu frequentava a igreja desde quando eu era criança, eu estava na barriga da minha mãe, eu louvo todos os dias, eu faço isso, eu prego, eu faço aquilo, eu já fui realmente batizado, eu realmente já me tornei pastor, ancião e não sei o que, se torna qualquer coisa. E você pergunta, você recebeu a salvação? Você nasceu de novo? Ele fala, como é que vou saber? Tem que morrer para ver. Então, se morrer, vai saber. Quando você for para o inferno, você saberá. E outra pessoa fala, não, eu já recebi a salvação. Aí você pergunta, quando é que você recebeu a salvação? Ele fala, desde criança, realmente porque já que eu criei, eu recebi, é por isso que eu criei, é por isso que eu recebi, eu soube, é por isso que eu criei, e já que eu criei, eu soube. Mas você pergunta, como? Então, explica detalhadamente como você recebeu a salvação. Quando recebeu a salvação? Não sabe. Não recebeu a salvação. É uma pura enganação. Então é por isso que o Senhor Jesus, Ele realmente recebeu toda a maldição, o juízo que nós merecemos receber. Ele pagou todo o valor do pecado que nós merecíamos receber como juízo diante do Senhor Deus. Realmente ele ter pago esse valor do pecado, isso é salvação. Então, quando eu recebi a salvação, eu não sabia se isso era receber a salvação, se isso era nascer de novo. Mas uma coisa que eu tive certeza é que meus pecados realmente foram perdoados para a eternidade. Então agora, já que esses pecados foram perdoados, quer dizer que já não tem mais o porquê de eu ir para o inferno, não é? Realmente, o inferno só vai se você tem pecado. Se você não tem pecado, realmente você não vai mais. Então, mesmo que você queira realmente visitar para ver como é o inferno, não tem como mais. Então, me digam, onde que é se vocês não vão para o inferno? Vocês vão para o céu. Realmente precisa dizer, o céu, lugar realmente dado para mim, eu com certeza eu vou. Então todos os dias vocês realmente precisam pensar depois da salvação. Antes não sabiam, será céu, inferno? Não sabia, não tinha certeza, mas após ter certeza, agora compreendeu verdadeiramente na primeira vez e agora recebeu essa salvação e consegue através da Bíblia aprender, isso é salvação, isso é nascer de novo. O Filho do Senhor Deus, ele morreu pelos pecados. Realmente ele derramou todo o seu sangue precioso. Realmente toda essa verdade, realmente tão incrível. Realmente onde já se viu algo mais impressionante do que isso? Então, se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, vamos trocar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Então, nós precisamos ler muito da palavra da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu irei ler, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então quer dizer que realmente desde Adão, realmente todas essas obras malignas que realmente desciam, realmente de nossos pais, por acepção de pessoas, isso quer dizer que realmente nós que estávamos no meio do pecado, nós vivíamos realmente de obras malignas, realmente ao ver do Senhor Jesus. Então nós temos sido remidos deste meio, quer dizer que não é por ouro nem por prata que eles aparecem. Realmente não adianta pelo ouro ou prata, não adianta pelas nossas próprias obras, mas realmente você pode pagar o pecado por essas coisas, realmente não tem como. Realmente é somente pelo Cordeiro, realmente sem pecado, realmente imaculado, incontaminado, que é o sangue do Senhor Jesus. Então, realmente, esse sangue do Senhor Jesus, impressionante desse Cordeiro, realmente, através desse sangue do Senhor Jesus, que é uma gota só, realmente pode lavar todo o sangue dos pecados. Realmente, mesmo que todas as pessoas do mundo derramem todo o sangue deste mundo, não tem como comparar com uma gota de sangue do Senhor. Então, o sangue do Senhor Jesus é um sangue precioso. Quer dizer que o Filho unigênito do Senhor Deus, o sangue de Cristo. Quer dizer que esse sangue foi derramado para nós. Quer dizer que assim o Senhor ele nos salvou para a eternidade. É por isso que em Isaías capítulo 24, realmente o Senhor ele diz que realmente nossos pecados realmente já desapareceram, desvanecidos, realmente como se fosse uma nuvem, como se fosse a neva. Então realmente os seus pecados realmente o que? Já remi. Realmente torna-te para mim porque eu já te remi.
Então, uma vez eu perguntei para um taxista como é que ele recebeu a salvação, e ele disse que ouviu a palavra sobre Isaías capítulo 44, versículo 22, apaguei as tuas transgressões como a neve, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim porque eu te remi. Quer dizer que o Senhor apagou, desapareceu. Já que remiu, quer dizer que apagou, sumiu. Então, é por isso que torna para ti, porque eu te remi. Então, apaguei os teus pecados. Do que aquele taxista havia dito para mim? Ele acordava cedo pela madrugada. E ele estava pilotando em cima de uma montanha, estava cheio de névoa e não conseguia enxergar nada. E eu já passei por isso também. Então você não consegue enxergar nada passando algumas dezenas de metros. Então, se você for rápido, pode acontecer um acidente, tem que tomar cuidado. Mas de repente, toda a névoa desapareceu da frente do carro dele. Ele lembrou daquele versículo. Apaguei as tuas transgressões como a neve, e os teus pecados como a nuvem. Então, aqueles tantos pecados que nós tínhamos, realmente que fazia uma parede, um impedimento de nós contra Deus, realmente fez com que pudesse se desvanecer, desaparecer, tiver essa ligação com o Senhor. Ele pôde compreender essa palavra. Então pode ver realmente o Senhor Deus, ele utilizou diversas maneiras para nos explicar, porque pode ser que nós desconfiemos da palavra do Senhor Deus. É por isso que o Senhor ele está dizendo que o Senhor ele pegou e jogou todos os nossos pecados para as suas costas. Se olharmos em Salmo 113 também, o Senhor ele disse realmente todos os nossos pecados ele levou para longe de nós. Se nós olharmos em Miqueias capítulo 3, versículo 17 também, realmente nossos pecados eles foram jogados nas profundezas do mar. Então, foi jogado nas profundezas do mar, como é que você vai procurar? E você vai fazer o que procurando pelos pecados? Tá? Como se as nuvens realmente estavam bem cheias, carregadas, elas desvanecem, desaparecem. Quer dizer que da mesma maneira o Senhor não busca mais o nosso pecado. Os nossos pecados foram lavados para sempre. O Senhor já não se lembra mais, ele apagou. Aparecem tantas palavras assim na Bíblia. Porque pode ser que nós desconfiemos. Pode ser que nós nos preocupemos. É por isso que de forma bem amigável, bem gentil, o Senhor está nos explicando novamente essa palavra. Realmente nós temos recebido o perdão dos pecados. É a primeira graça. É o nosso compreendimento, é a salvação. Depois tudo inclui nisso. Então, ser pago o preço. Quer dizer que o preço do nosso pecado foi pago. Já que foi pago o preço do pecado, nós fomos salvos. Já que o preço do pecado foi pago, nós podemos ver como é que o Senhor Deus realmente ele pôde nos salvar, não é mesmo? Da mesma maneira, se nós olharmos o perdão dos pecados, o que vem logo em seguida? Se nós olharmos em Romanos capítulo 3, vamos procurar Romanos capítulo 3. Versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, aparece a palavra continuamente dizendo em Cristo Jesus, quer dizer que é algo que já foi feito pelo Senhor Jesus, é a redenção, que é o perdão dos pecados, quer dizer que pela essa redenção do Senhor nós já fomos justificados gratuitamente pela graça do Senhor. Então nós temos recebido o perdão dos pecados, quando nós cremos nisso, quer dizer que nós somos justificados. Então você receber o perdão dos pecados, você ser justificado. Isso tem um tema um pouco diferente em seu conteúdo. Você receber o perdão dos pecados quer dizer que você é considerado uma pessoa que não pecou nenhum pecado. Você ser justificado quer dizer que você é visto como uma pessoa que cumpriu toda a lei do Senhor Deus. É diferente, não é? Você é visto como uma pessoa muito justa. Vamos procurar Romanos, capítulo 4. 4, versículo 4 e 5. Irei ler. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galadão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio,
a sua fé lhe é imputada como justiça. Então tem aquele que trabalha, realmente ele recebe como dívida, isso não é graça. Mas aquele que não trabalha, não pratica, não fez nada de bom, mas ele é justificado. Quer dizer que o ímpio é justificado pela fé, porque ele crê nele. Quer dizer que quando nós éramos ímpios, o Senhor Jesus ele morreu por nós que éramos ímpios. Nós recebemos o perdão dos pecados quando ainda não éramos perfeitos. Quando nós éramos ímpios, nós recebemos o perdão dos pecados. Quando éramos ímpios, fomos justificados. Quer dizer que quando éramos ímpios, nós temos sido justificados e ser imputado como justiça pela fé. Quando nós cremos que o Senhor ele perdoou nossos pecados, isso é a maior graça do Senhor Deus. Você crer é o trabalho do Senhor Deus, é de você ter esse trabalho feito em si, porque é essa fé que realmente é imputada como justiça. Se você não tem fé, então quer dizer que você não recebe nada. Então, o versículo 2 ele fala sobre realmente o trabalho de Davi. Realmente o versículo 6 também. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a que Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aquelas cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quer dizer que nós podemos ver que Davi também, antes da vinda do Senhor Jesus, ele se tornou uma pessoa, um exemplo daqueles que receberam a salvação e escreveu antecipadamente nessa palavra. Então, uma pessoa que é justificada sem realizar nenhuma obra da lei. Realmente nós nunca cumprimos nada, realmente nunca fizemos nada justo, santo, mas nós recebemos o quê? O perdão dos pecados, nós somos justificados. Então, realmente, nós podemos dizer que as obras que nós tínhamos era a hipocrisia, não é mesmo? Mas o Senhor Jesus, ele perdoou nossos pecados de forma incondicional. Então, é por isso que nós fomos justificados pelo Senhor Deus. Então, por que é que nós somos justificados? Então, o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, ele cumpriu toda a lei por conta de nós. Então, quer dizer que o Senhor, ele permite essa justiça para nós. Da mesma maneira, realmente nós recebemos esse perdão do Senhor, nós fomos justificados, nós temos os pecados encobertos. Quer dizer que o Senhor ele já não considera mais nossos pecados, o Senhor já não vai imputar mais nossos pecados. Então eu posso lembrar dos meus pecados, mas o Senhor não se lembra dos meus pecados, não é mesmo? Então, realmente, o Senhor, ele fica lembrando nossos pecados. Realmente, como é que nós estaremos diante do Senhor Deus? É impossível. Então, se nós pensarmos realmente, por exemplo, num soldado. Um soldado, ele pecou um pecado muito grande e foi parar na prisão. Vamos pensar que agora ele recebeu prisão perpétua ou sentença de morte. Vamos pensar que ele recebeu a maior pena possível. Mas o presidente, pelo seu poder, não importa qual motivo, mas usando do seu poder, ele realmente perdoou e liberou aquele prisioneiro através do seu poder presidencial. Permitiu o perdão nacional para ele, o perdão presidencial. Então ele disse, realmente soltem ele da prisão e coloquem 4 estrelas para ele. Onde já se viu uma coisa dessas? Vamos pensar, um soldado ele estava aprisionado e ele está para morrer, mas de repente ele foi libertado e ele se tornou o quê? Um general com 4 estrelas. Quem é que pode chamá-lo de ex-presidiário? Não é mesmo? Então, você perdoar os pecados, quer dizer que ele realmente recebeu o perdão e ele receber as 4 estrelas é a honra, a glória que ele está recebendo. Então vamos pensar, realmente as pessoas falam, ei, você é o quê? Você é ladrão, você cometeu pecado antes, não é? Você é um ex-presidiário, não é? Então não pode mais falar isso. Então no momento que recebe este perdão, ele foi transformado em um justo. É incrível, não é mesmo? Se olhamos Romanos, capítulo 4, versículo 25, vamos ler todos juntos. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, por conta de nossos pecados, o Senhor realmente ele foi entregue para a morte. E o Senhor, para nos justificar, ele realmente foi vivificado. Quer dizer que o Senhor Jesus que ressuscitou, ele é a nossa justiça.
Quer dizer que através do Senhor Jesus, não, Ele é a nossa justiça. Nós éramos realmente inimigos, nós éramos pecadores por conta de Adão. Realmente não é que nós realmente tornamos em pecadores por conta que nós tenhamos pecado, mas por conta de Adão. Dentro de Adão já éramos pecadores, desde a barriga da nossa mãe. Então, mas agora dentro do Senhor nós nos tornamos justos, não é mesmo? Então agora realmente sem preço nós fomos vendidos, realmente sem preço, agora realmente nós fomos comprados. Quer dizer que sem pecar nós nos tornamos o quê? Justos. Por quê? Nós somos justos sem fazer nada. Estranho, não é? Mas não é estranho, porque Deus que fez esse trabalho. Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 19. Se olharmos o versículo 19, está escrito, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quer dizer que Adão, por ter desobedecido a palavra do Senhor Deus, o Senhor disse para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele comeu e as pessoas se tornaram pecadores, porque Adão desobedeceu, se tornou pecador. É por isso que nós, como descendência de Adão, nos tornamos pecadores. Muitos se fizeram pecadores por conta de Adão. Quer dizer que uma pessoa, por ter obedecido através do Senhor Jesus, realmente muitos se fizeram justos. Nós nos tornamos injustos. Quer dizer que nós realmente éramos pecadores em Adão, mas agora nós nos tornamos injustos dentro de Cristo. Tem certeza? Agora nossa identidade é justo. Antes nós éramos pecadores, espiritualmente nós éramos os pecadores. A identidade de pecador. Mas agora nós somos o quê? Justos. Somos justos. Então, quem é que pode realmente nos condenar? Vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 33, 34, eu irei ler. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem é o escolhido de Deus? Quem é contra os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus são aqueles que foram salvos pelo Senhor. Realmente alguém pode nos condenar? Nós havíamos pecado, mas agora pode nos prender? Pode nos levar? Não tem como, porque quem justifica é o Senhor. Quem é que pode condenar? Não tem como condenar. Então, condenar é o juízo. Quem é que pode nos julgar? Realmente o Senhor, ele disse que já não tem pecado. Ele já disse que não temos mais realmente pecado. Então, realmente, quem é que vai nos trazer a condenação? Então, mas agora, o Senhor Jesus Cristo, realmente ele foi vivificado para a nossa justificação. O Senhor Jesus é a nossa justificação. Então, o Senhor Jesus é aquele que realmente está ao nosso lado, ele nos vivificou. Realmente, o Senhor Jesus estar agora sentado à destra do Senhor Deus, quer dizer o quê? Agora ele é a nossa testemunha. Então, se nós olharmos, realmente nós podemos ser fracos, nós podemos ter dificuldades, mas realmente nós falamos, Senhor Deus, realmente tem o fulano de tal, o cicrano, eu morri por ele, Senhor. Olha o sangue, olha o meu sangue, que eu morri por ele, fulano de tal, 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 tal. Eu morri por ele, Senhor. Então o Senhor, ele vai ver esse sangue. Então o Senhor Jesus, ele se tornou o quê? Está orando ao lado do Senhor Deus. Ele está intercedendo por nós. Então nós podemos ver realmente que o Senhor, ele se tornou o quê? Nosso advogado, aquele que nos representa. Então o Senhor Jesus, aquele que intercede por nós, aquele que intercede por nós que fomos salvos, é aquele que fala por nós, é aquele que nos representa. Ele é a nossa segurança. Então nós podemos ver que a justificação que nós recebemos, nós somos justificados, se nós olharmos na palavra de Gálatas também. Gálatas capítulo 2, realmente nós já fomos justificados. Não existe ninguém que irá ser justificado pelas obras da lei. Não existe nenhuma carne que será justificada pelas obras da lei. É por isso que nós dentro de Cristo Jesus fomos justificados dentro de Cristo.
E se olharmos em Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com suas joias. O Senhor Deus, ele nos vestiu com a veste da salvação. Nós somos perdoados, fomos justificados, recebemos essa veste da justiça. Então agora, realmente, todos vocês estão muito bem vestidos. E é por isso que estão todos sentados aqui, não é? Então agora nós podemos ir para os Estados Unidos assim também, não é? Mas vamos pensar que estamos sem roupa. Vocês podem ficar sentados aqui ou não? Conseguem? Porque imagina se acontece. Vai ficar todo mundo assim. Não, ninguém vai saber o que fazer. Todo mundo vai ter que se esconder. Então Adão, ele vendo a sua veste que estava nu, ele vestiu o avental de folhas de figueira. Será que isso acontece? Isso adianta? Não. Foi ressecando e se perdeu. Só sobrou os fios. Quando o Senhor procurou Adão, ele disse: Senhor, eu me escondi. Eu estava com vergonha. Porque eu estava nu. E quem te disse que você estava nu? Então isso não se torna uma roupa. É porque em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor realmente, por conta de Adão e de sua esposa, ele vestiu uma veste, túnicas de pele. Não sei se era uma ovelha, se era uma cabra. O Senhor matou algum animal e fez uma roupa feito o design próprio pelo próprio Deus e deu para eles. Então o Senhor poderia ter expulsado, mas por que o Senhor, em vez de realmente expulsá-los, ele vestiu uma veste de túnica de pele? Porque era só gritar falando: saiam daqui! E expulsá-los. Mas realmente nós podemos dizer que a misericórdia do Senhor seguiu a Adão. Então quer dizer que realmente agora o Senhor está com a sua raiva e ira sobre eles pela desobediência, mas o Senhor mostrou essa misericórdia que nos dias futuros, nos dias vindouros, o Senhor Jesus viria, que derramaria seu sangue. Então o Senhor Jesus, ele morreu para encobrir nossos pecados. Isso é a veste da salvação. Então o filho pródigo, ele voltou para o seu pai. E vocês sabem, não é? Lucas capítulo 15. Então ele era um pecador vivo, um mendigo junto dos porcos, realmente com roupa toda rasgada, comendo das bolotas dos porcos. Mas o pai disse o quê? Tragam a melhor roupa. Deram banho nele, com certeza. Deram a melhor roupa. E o que é esta melhor roupa? É a veste da salvação. Então, o Senhor Deus, ele não vê o pecado. O Senhor, ele realmente despiu do pecado, despiu das coisas ruins. Quer dizer que nós fomos vestidos da veste da justiça quando recebemos a salvação. É por isso que podemos estar firmes diante do Senhor Deus. Não temos vergonha. Então, o Senhor Jesus, quando realmente ele vier, e nós teremos uma veste para vestirmos diante do Senhor. Então, realmente, esse seu corpo santo irá realmente... Será que você está preparado para entrar no reino do Senhor Deus, no santuário santo? Então, quer dizer que realmente... Será que essa roupa ela é amarela, ela é preta? É branca? Se olharmos em Apocalipse, capítulo 19... Realmente vestiu a veste branca, nupcial, uma veste, um manto branco, brilhoso. E isso são as obras da justiça dos cristãos. Quer dizer que é uma veste branca. Uma pessoa que está vestida de veste branca. Será que ele entra no meio da mina de carvão? Será que ele vai sentar no chão? Se sujar só um pouquinho, já fica marcado. Precisa limpar. Então você precisa manter essa pureza. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora não pode ir no meio dos pecadores, não pode ir para qualquer lugar, não pode se sujar. Precisa viver de forma limpa. Então até que o Senhor ele retorne, você precisa manter essa limpeza. Então realmente é bem-aventurado aquele que não anda nu, despido por aí. Então o Senhor ele vestiu essa veste nova.
Então eu não consigo falar as 8 coisas, mas eu vou falar só mais alguma coisa hoje. Então, Efésios capítulo 2. Palavra de Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler todos juntos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele foi para Efésio para pregar o evangelho. Em Efésio havia várias pessoas que receberam a salvação, a igreja de Efésio se iniciou. Então ele não foi somente para qualquer lugar para pregar o evangelho. Não. Realmente, quando uma pessoa recebeu a salvação, ele inicia uma igreja ali. Quer dizer que onde os santos estão reunidos é a igreja. Então a palavra que ele enviou para a igreja de Efésio. Então quando realmente ele escreveu essa carta, ele escreveu em Roma, quando estava aprisionado. É por isso que ele mandou para a igreja de Efésio, para os irmãos de Efésio. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, por que ele mandou dessa maneira para a igreja de Efésio? Quer dizer que foi lá e vivificou as pessoas no cemitério de Efésio? Não, não foi. Se nós podemos dizer que o Senhor ele já havia dito para Adão em Gênesis, realmente podes comer de todos os frutos do jardim, mas não comerás do fruto que faz conhecer, o fruto que dá o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o diabo, chegando para Eva, disse: o que pode comer? Você não vai morrer, experimenta. Deve ser gostoso, você vai adorar. Você vai abrir seus olhos, vai se tornar como o Senhor Deus. E ele começou a persuadi-la tanto que isso entrou dentro dela. Foi enganada e deu para Adão comer também. Então a Eva comeu primeiro. Então o marido, ouvindo isto, então ficou meio estranho. Olha. E deu para Adão. Disse: Adão, abre a boca, boquinha. Vai, experimenta um pouco. Ele falou: que isso? É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha, mas Deus disse que não era para comer. Ela falou: mas eu já comi. E eu estou meio estranha. Vai, experimenta, vai. Eu não quero. O Senhor Deus disse que vai morrer e eu não vou comer. Ah, mas e eu? Eu já comi. Ah, então você vai morrer. Então como é que você vai viver só? Eu vou morrer e... E um rosto lindo dela derramando lágrimas. Se é para morrer, vamos morrer juntos. Experimenta, vai. Então Adão, de repente, falou: tá bom. E comeu. Olhem só isso. E assim, morreu. O que morreu? Adão ele morreu velho com 930 anos. Mas o que morreu naquele dia que ele comeu? O espírito dele morreu. Quer dizer que não é que o espírito desapareceu. Quer dizer que ele perdeu a ligação, a conexão com Deus. Então, vamos ver um técnico de elétrica, por exemplo. A luz está entrando e ele fica testando, não é? Se a luz está entrando ou não, se tem a eletricidade passando por esse fio ou não. Tem as máquinas, né, que eles usam. Então, se a luz cortou, ele vai dizer o quê? A luz acabou, a luz morreu, não é? Então, quer dizer que se a conexão estiver ligada, ele fala: olha, tá tendo, tá viva a luz aqui. Então, é uma boa maneira de se expressar. Se está vivo, ou se está morto. Se você está vivo, o espírito que está dentro de você, você está em contínua comunicação com Deus. Então, se nós chamamos Deus de Pai, o Senhor Deus ele fala: sim, meu filho, me diga. Então, nós precisamos ter essa conexão com Deus. Então, se nós realmente recebemos a salvação, realmente o homem ele está vivo, mas o homem ele desobedeceu. Ele realmente virou as costas para Deus. Ele não tem mais a conexão com Deus. Ele está morto. Então, mesmo o filho amado, mesmo o bebê tão lindo, se está morto, o que fará? Então, não adianta você fazer respiração boca a boca. Se está morto, já acabou. Realmente, quando está vivo, você pode receber o amor. Quer dizer que se você está morto, você perdeu essa conexão, essa maneira de você receber o amor. Então, é por isso que quando nós nascemos no mundo, nós nascemos mortos. Nós nascemos com o espírito morto. Nós estamos mortos em pecados e delitos. Uma pessoa que está no mar,
morrendo, realmente ele começa a boiar o cadáver, não é? Por exemplo, começa a boiar. Então vamos pensar, bate as ondas do mar. E parece que o cadáver está dançando, mas está morto. Então os mortos realmente colocam roupas tão bonitas, colocam a maquiagem, não é? Para o morto, o cadáver. E como é que nós chamamos disso? Então como é que nós falamos de preparar esse velório assim? Então falavam de algum jeito, eu não lembro. Então, se nós pensarmos um cadáver andando assim, é horripilante, não é? Então, vamos pensar, as pessoas, elas se ajeitam, se enfeitam, parecendo tão bonitos, mas é como se fosse um cadáver andando por aí. Me desculpem. Então, mas nós não temos o que ficar preocupados, porque nós somos vivos, não é? Então não pode ter ninguém morto aqui, não é? Sentado do nosso lado. Então, quando nós recebemos a salvação, nós somos vivificados quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós nascemos em Adão, quer dizer que antes nós não sabíamos que nosso espírito estava morto. Mas o Senhor, Ele nos vivificou. Se olhamos em João, capítulo 5, versículo 25, em verdade vos digo que vem a hora. E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Então, se nós olharmos na palavra do próprio Senhor Jesus, realmente o Senhor Jesus, ele foi vivificado, quer dizer que ele vivifica quem quer, assim como o Pai. Realmente o Senhor Deus, realmente ele vivificou os mortos. Ele veio para vivificar os mortos, porque realmente precisa pagar o valor desse pecado para que o morto possa ser vivificado. Realmente os pecados eles foram perdoados. Então, quer dizer que esses pecados já foram lavados. Quer dizer que agora, se você crê nisso, você pode ser vivificado. Então nós ouvimos a voz do Filho. Realmente quer dizer que nós mortos podemos ser vivificados. É por isso que em João capítulo 15, quando o Filho realmente ele voltou para o Pai, o Filho pródigo. O Pai disse, realmente, este meu filho estava morto, agora está vivo. Realmente ele retornou. Então, realmente você ter partido do Pai é estar morto. Você voltar quer dizer que você está vivo. Então você estava morto, está vivo, estava perdido, agora foi achado. Então este é o meu filho. E é por isso que se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45... Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito de alma vivente. Então, Adão ele foi feito de alma vivente, ele pecou, por isso que morreu. Então Cristo Jesus realmente se tornou um espírito vivificante, um espírito que vivifica. É por isso que olhamos em 1 Coríntios, capítulo 12, realmente o Senhor ele diz que todos aqueles que estavam mortos em Adão, mas agora em Cristo eles são vivificados, têm a vida. Realmente antes eles estavam como mortos, mas dentro do Senhor Jesus agora se tornam vivos. É por isso que nós que estávamos mortos por causa de nossos pecados e delitos, nós temos o Espírito vivificado. Nós agora somos espíritos vivos. Uma pessoa que não recebeu a salvação é um espírito morto. Então nós temos recebido a salvação, é uma verdade tão impressionante. Essa tão grande salvação é uma tão pequena salvação? É isso? Não é tão grande salvação. Até eu não sei até o momento quão grande ela é. Realmente ela é tão grande, ela é tão impressionante. Então, o Senhor Jesus ele fez um trabalho imenso, tão precioso. O Senhor Deus, para nos salvar, ele permitiu a salvação. Então, o Senhor Deus, para nos salvar, realmente não existe nenhum trabalho maior do que o de nos salvar. Como é que ele pode fazer um trabalho maior do que esse da salvação? Realmente ele criou todas as coisas, o universo, governa todas as coisas, mas foi pela palavra. Mas nos ter salvo não é pela palavra, não é pelo seu poder. É somente o Filho unigênito do Senhor morrendo, derramando o seu sangue, nossos pecados serem lavados. Quer dizer que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus que nos salva. Senão não tem como, nem Deus pode nos salvar. Então Deus é todo poderoso, por que ele não consegue?
Mas tem um grande problema. Por quê? Porque Deus, ele se torna o quê? Um injusticeiro. Porque Deus é um Deus justo. O salário do pecado é a morte, foi dito pelo Senhor Deus. Então realmente tem como salvar sem perdoar os pecados? Até um rei, quando ele criava a lei antigamente, o rei também não podia mais sair consertando a lei. Então, antigamente, um rei, ele criou uma lei realmente bem severa, não é? Então, porque a nação estava se corrompendo moralmente, né, eticamente, então realmente ele disse, qualquer um que praticar adultério, eu vou arrancar os 2 olhos. Ele criou, ele declarou esta lei pesada, e o primeiro acusado contra ter infligido essa lei era o príncipe. O único filho dele. O príncipe pecou. E agora o pai foi para o juízo. Então você, pela tal lei, tal artigo, você cometeu esse pecado. Vou arrancar os seus 2 olhos. Amarrem. Então o servo, ele disse, o Senhor, o nosso príncipe, ele é o futuro rei, ele é o sucessor. Como assim arrancar os 2 olhos? Ele falou, mas não tem como. Lei é lei. Qualquer um na frente da lei é igual. Mesmo sendo o príncipe, arranque o olho. Amarrou. E trouxeram um espeto. Puxa. E arrancaram o olho. Então ele falou, arranca o outro olho. Então queria arrancar o olho, mas o rei disse, espera. Stop. Não arranquem os 2 olhos. Um olho, então arranque de mim. Então, ele precisava arrancar 2 olhos. Então realmente não tem como dizer que não pode, não é? Então, mas quem é que vai tentar arrancar o olho do rei? Então os servos disseram, Senhor, não tem como. Só um olho basta. Ele fala, basta o quê? Realmente na lei disse para arrancar 2 olhos? Arranquem um olho meu. E se não arrancaram, ele foi lá, ele mesmo pegou o espeto na mão do soldado e ele mesmo arrancou seu próprio olho. Ele falou, não, agora está bom. Então, porque se arranca os 2 olhos, como é que pode ser rei? A lei é uma coisa dessas. Não, o teu Senhor Deus, ele não pode descumprir a lei. Até uma pessoa não pode ser perdoada sem perdão dos pecados. Não pode ser salva sem o perdão dos pecados. É impossível. É por isso que o Senhor ele perdoou nossos pecados. É por isso que nós, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, fomos salvos pelo Senhor. Então tentem imaginar realmente essa salvação do Senhor para conosco. Essa tão grande salvação. Não devemos esquecer jamais. Não devemos desconsiderar jamais. Nós recebemos essa grande graça. Nós estamos tão felizes nessa graça do Senhor. E agora nós precisamos viver uma vivência de retribuir essa graça do Senhor. A vivência do cristão continuamente, eu irei pregar continuamente. Então, mas agora o cristão ele precisa viver como cristão. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus. No meio do pecado, nós éramos inimigos do Senhor Deus. O Senhor Deus teve misericórdia de nós. O Senhor nos amou e fez com que o Senhor Jesus se encarregasse de todo o pecado e o castigo que nós merecíamos. Através do sangue precioso derramado pelo Senhor Jesus, nossos pecados foram perdoados, fez com que nós jamais recebêssemos o castigo diante do Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Senhor, nós agradecemos pela salvação que o Senhor tem nos permitido. Senhor, essa sua grande salvação que o Senhor nos permitiu, nós que fomos salvos por essa sua graça, que o restante das nossas vidas nós possamos viver como seus filhos, que nós possamos viver para a sua glória, para a sua santa vontade, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que através do Espírito Santo, do poder, da sua graça e sua palavra, que nós possamos ser conduzidos para que nós vivamos sem nenhuma vergonha diante do Senhor Deus. Realmente aqueles espíritos que ainda não receberam a salvação, que não compreenderam a sua santa palavra, que o Senhor Deus permita para que esse evangelho possa ser pregado, para que muitos mais espíritos possam receber a salvação,
para que assim possamos dar glórias e agradecimento diante do Senhor Deus. E para o retiro de outono que também está se aproximando, que muitos espíritos recebam a salvação, que o Senhor Deus possa trabalhar para aquele trabalho e que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa para o seu trabalho, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.